Agora, a gente falando aqui exatamente de desvendar essa questão humana. Você pegou também uma questão muito delicada, que foi a relação, e muito mal interpretada durante muito tempo, que foi a relação entre Luiz Gonzaga e o filho Gonzaguinha, né? Há um certo mito nisso. Até a primeira música gravada do Gonzaguinha foi gravada pelo pai, pelo Luiz Gonzaga. Quer dizer, eles tinham essa relação. Tinham, né? mas conflituada, realmente, desde o início. Assim, porque ele não foi criado pelo pai, que se casou com uma mulher que não quis. A mãe dele morreu, ele era muito pequeno, então ele foi criado pelos padrinhos, foi criado no Morro de São Carlos, era um menino urbano, completamente franzino, olha a cara do Luiz Gonzaga, lua. E nós é que as fotos do Gonzagão mais bem novo, eu acho que lembram, eu não sei, porque eles não quiseram desvendar em vida se era um pai biológico ou não. O que eu tinha era uma conversa entre o Gonzaga e o filho, dizendo: seu sangue não corre nas minhas veias, o meu sangue não corre nas suas veias, perdão, mas você é o maior filho que eu tô. Agora, você é um pernambucano, te pergunto, se o filho não fosse seu, você ia lá no cartório, ia botar o seu nome nele? Pois é, eu acho que essa Gonzaga, coisa era mais... Júnior. É mais mas questão eles com a... se encontraram, eles tiveram conflitos. Eu lembro que o Gonzagão falava assim: eu te dei um violão velho, horrível. Ele não acreditava, ele achava que eu chamava o filho de bolacha, tem essa expressão, né? Que não serve para nada. E aí o Gonzaga foi para a faculdade, ele era também tuberculoso, ele herdou da mãe, também teve 3 crises de tuberculose na vida, então era um menino doente, franzino também. Mas quando ele entrou na faculdade, ele se envolveu nos movimentos, né, contra a ditadura e tal. E o pai cantava em tudo que era comício. Falava assim: pagou, tô indo, não quero saber. Ele errava o nome dos partidos. É a coisa que eu mais gosto do Gonzagão. Canta, depois. O PMDB não era outro partido, que era o DPFL. E os caras ficavam uma fera, mas ele sempre declarou: pagou, eu vou e faço. Tem uma lenda no político, lembrei, que diz que a Asa Branca não pode ser cantada nos comícios, nunca. Cantou Asa Branca, o candidato perde. É bom saber disso para cantar no começo dos adversários. É engraçado, mas depois, no fim da vida, quer dizer, no fim da vida não, quando o Gonzagão já estava na carreira já mais baixa, o Gonzaguinha levantou ele, né? Fizeram aquela excursão juntos. E eu me baseei no livro, me foi entregue pela família essas entrevistas do Gonzaguinha com o pai, eram várias. Tinham 6 CDs, assim, entrevistas inúmeras ao longo de excursões que eles fizeram, qualquer coisa. E foi muito bom, por isso que eu decidi escrever a vida dos dois, entrelaçando a carreira de um e a carreira de outro. Um nordestino gênio, que criou um gênero musical que virou, né, um grande criador brasileiro, porque para mim o Luiz Gonzaga é Tom Jobim, Pixinguinha, é esse o nível dele. E o filho, um urbano do Rio de Janeiro, falando cantando temas mais contemporâneos, e, né, como se a música deles, do pai, não tivesse influência nele, mas tem muita. Muita de galope, né? Agora, quer dizer, o prazer de escrever biografia, lhe dá um certo prazer, né? Eu quer dizer, o que é que o prazer é a pesquisa, é desvendar exatamente essas escrever, eu acho que é a hora que a gente sofre, né? Porque no fim, na imprensa, eu fiz muito perfil, eu me especializei em fazer perfil. Então, o perfil, você sabe, você vai na pessoa, você tem muito pouco tempo para ela confiar em você e te contar alguma coisa, não é? Hoje em dia, o jornalismo não tem mais tempo para os seus profissionais, não dá mais tempo para os seus profissionais fazerem o que eu fazia antes. Ó, Regina, vai ficar 1 mês atrás desse cara. E aí sim você vai conseguir com que a pessoa olhe no seu olho, isso é a hora difícil de um jornalista, e te conte alguma coisa que ele não contou para ninguém.
certo? Você precisa seduzir essa pessoa de alguma maneira. Eu tenho o meu jeito, não é? E cada jornalista tem o seu. Por isso que eu digo, a segunda entrevista é muito pior do que a primeira, porque a primeira, o cara nem sabe quem você é. Desculpe. Mas eu gosto de ir montando. Eu faço sempre assim, eu faço um copião enorme, enorme com tudo que eu tenho sobre aquele tema. E depois eu vou depurando, vou escrevendo os capítulos, tirando as coisas mais importantes, tirando fora o que eu acho que não deve entrar. E é o que eu digo, eu faço perfis grandes, que hoje em dia é onde o jornal ia publicar essas coisas. Mas antigamente publicava, trabalhei no Estadão e fazia matérias de 2 páginas sempre, e tinha espaço. Revistas, Veja, onde eu trabalhei 5 anos também. Agora, quer dizer, enfrentar um personagem vivo foi bem mais difícil. Bem mais difícil. Retomaria o trabalho? Pois a história dele não acabou, né? Vamos aguardar, porque ele promete abandonar a política no fim do seu mandato, né? Em 2014, quando ele disse que não vai mais sair, mas político, a nuvem passa aqui uma hora, da outra, não se sabe. Porque o Sarney é um animal político, é um homem que não vive sem isso. Acho que desenvolveu tão bem a arte da conversa, não é? 1000 vezes o Sarney do que... Mas o Fernando Moraes é que disse que nunca conseguia terminar a biografia do Antônio Carlos Magalhães, porque toda semana ele dava um capítulo novo. Você pelo menos conseguiu Não, fechar. é verdade, vai fazer, porque o meu editor tirou da minha mão. Chega, a Leia chegou uma hora e Regina Pascoal, chega, vamos acabar na eleição da Dilma. Tanto é que eu nem peguei a eleição para a 4ª presidência, Senado, né? Tá ótimo, Regina. Foi um prazer conversar com você aqui no Muito Leituras. obrigada, viu, querido? Adorei. Espero que vocês leiam o livro do Sarney Sem Preconceitos. Todo mundo tem 2 lados. Todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado mau. E outra coisa, a gente não só odeia quem a gente não conhece. Isso é uma grande verdade. Obrigado. Obrigada a você. A política é um jogo de xadrez. Cada ação desencadeia uma reação e novas ações e novas reações. Um emaranhado quase infindo. Neste espaço cabe tudo, sobretudo amores e ódios, ou seja, um amplo material para ficcionistas. O escritor Edgar Teles Ribeiro está lançando pela Record o romance O Punho e a Renda, talvez a mais política de suas obras, e desvenda um lado pouco mexido pelos escritores, o que tem a diplomacia como pano de fundo e principal campo de batalha. O romance se passa num tempo sombrio, tempo onde as ditaduras tomavam conta de toda a América Latina. O diálogo entre os ditadores e as colaborações que mantinham entre si, a historicamente chamada Operação Condor, norteia o romance. Isso lhe dá suspense, mistério. Indo além do romance policial, Edgar humaniza seus personagens com as disputas individuais, as trocas de interesses, as sabotagens mais mesquinhas. O Punho e a Renda, mais que um romance histórico, mais que um romance denúncia, é um mergulho na alma do poder. Nele os homens se mostram inteiros, um livro para se ler tocado por amores e ódios. As ditaduras promovem dores incuráveis, sim, mas o ridículo de seu ritual é também uma verdade. E isso não escapa ao bom ficcionista, sobretudo quando tais períodos vestem-se de democracia. É o que faz o escritor Fernando Jorge em O Grande Líder, romance agora reeditado pela Geração Editorial. Nele se conta, picarescamente, as aventuras de Piranhas da Fonseca Albuquerque, um tradicional político da primeira metade do século XX.
Filho de um fazendeiro baiano, Piranhas passa por todos os postos políticos. Vai de uma Câmara Municipal à presidência da República, sempre promovendo roubos, corrupções, matanças. Naturalmente que a escrita iconoclasta de Jorge Fernando exagera nas cores e avacalha tudo, mas todo o seu livro se escuda em fatos reais. E aí podemos ler nas linhas da ficção a construção do poder como um exercício da mais sórdida degradação humana. Um livro para se ler com doses de gargalhadas e desesperança, pois Piranhas ainda vive. O sórdido e o risível que se escondem sob o manto da política. O Punho e a Renda, de Edgar Teles Ribeiro, e O Grande Líder, de Fernando Jorge. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores.